orar a Deus, que você possa também abrir o seu coração com a palavra de Deus, o Espírito Santo possa estar ministrando em nossas vidas. Senhor, como é bom podermos orar, adorar e crendo que assim o Senhor fará. Quando nós dizemos que precisamos do Senhor, é na fé, na convicção, na esperança de que o Senhor vem sobre as nossas vidas e vem abençoando tanto a nós como pessoas por quais oramos, tanto por salvação, quanto por cura, quanto por relacionamentos. Tu és o Deus que faz as coisas acontecer. Tu és o Deus que transforma o caos em ordem. Tu és o Deus de milagre. E a Ti louvamos e pedimos ao Espírito Santo, ministra nossas vidas com essa santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fizeram uma pesquisa com alguns casais e esses casais eram pais. E eles pegaram esses pais, colocaram numa sala e fizeram a seguinte pergunta para esses pais, dizendo assim: cite duas pessoas que se fosse fazer um jantar assim bem chique, um jantar assim de coisas maravilhosas, né? E cite duas pessoas que você pudesse convidar, de todo mundo, todo mundo que existe. Quem tu pudesse convidar, quem você convidaria? E aqueles adultos ali dizendo: eu convidaria tal artista, tal político, tal não sei o quê, um jantar, né? Vai ser um encontro, alguém que eu gostaria muito de ter jantar comigo e conversar. Então, fizeram isso com vários casais. E repetiram essa experiência com os filhos desses casais, numa outra sala, fizeram a mesma pergunta: cite duas pessoas num jantar maravilhoso, assim, que você, de toda a terra, você pudesse convidar para jantar com vocês. E na unanimidade as crianças disseram: os meus pais. As pessoas mais importantes para as crianças eram os pais. É com quem eles gostariam de jantar. E eu fiquei pensando na minha infância, talvez ali até os meus 7 anos, seriam meus pais, que é a faixa etária da pergunta dessas crianças. Depois a gente vai amadurecendo e a gente começa a ter outras pessoas como heróis ou como pessoas importantes, né? Mas para as crianças, até uma certa idade, quem iria oferecer um banquete? Por meus pais, eu faria a mesma coisa. Diria a mesma coisa se eu fosse criança ali até a minha idade. Talvez depois dos amigos, talvez depois não sei quem, mas nos primeiros anos seriam os meus pais. Em maio deste ano seria a homenagem que a gente faria às mães, né? E deu bem enchente. Fizemos para os pais em agosto, mas as mães ficamos devendo. Ainda que o Dia das Mães foi em maio, nós não pudemos fazê-lo, mas eu, pelo menos, não me esqueci. E durante esse período, pós-enchente, várias datas eu me organizei, vamos fazer. E nunca deu, porque o pessoal está viajando, porque não sei o que, e nós não conseguíamos. E nessa data, eu disse: não, nós temos que, pelo menos, orar com as mães, oferecer alguma coisinha para as mães. Quem mais come somos nós, os filhos, né? Mas não fazer uma homenagem da maneira que as mães merecem, mas uma homenagem que podemos oferecer a vocês em gratidão a Deus por quem vocês são. E eu acredito que, como dizem, o Dia das Mães é todo dia, ou pelo menos é a palavra mais ouvida na face da terra todos os dias. Eu acho que a palavra mais dita em toda a terra é mãe, né? Eu não sei, não é uma blasfêmia, que eu não sei se falam tanto de Deus como falam de mãe, né? Porque mãe se fala todo dia várias vezes. Várias vezes. A palavra mãe é dita e às vezes as mães dizem: chega de me chamar, né? Já ouvi demais isso, vem pra cá, mãe, pra lá, e fala pro teu pai, chama teu pai, mãe. É ou não é? E eu acho que ainda se vocês mães puxarem
pararem um tempo, ficar parado ouvindo, vocês vão ouvir a voz dos vossos filhos ainda como criança, quando eles estavam chamando, aquela vozinha de criança ainda, dizendo mãe. Quem tem mais de um filho, a voz diferente, a maneira de chamar a mãe de uma maneira diferente. Mãe, uma das palavras mais ditas e ouvidas na face da terra. No Salmo 113, verso 9, diz assim, você pode abrir aí o livro de Salmos, eu vou ler 2 salmos aqui, pelo menos esse verso desse salmo, e depois um salmo mais completo. Salmo 113, verso 9, diz na minha versão, ele faz com que a mulher estéril habite em família, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Repito, ele faz com que a mulher estéril habite em família, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. A palavra revela aqui para nós que a maternidade é um projeto divino. Então, quando nós estamos falando de mãe, a gente está falando de algo que vem de Deus, né? Ou seja, ser mãe é um presente de Deus. E o salmista expressa aqui que mesmo a mulher estéril, ela pode se tornar uma alegre mãe de filhos. E a gente vai para a Bíblia, você vai ver vários casos de mulheres que não podiam ter filhos e passaram a ter filhos e puderam ser chamadas então de mãe. Eu conheço algumas mulheres que desejavam ser mães, genitoras, e não conseguiram. Há um anseio de alguns casais que eu conheço que quase em desespero em querer ter um filho. Fazem tratamento de todo tipo, conheço. De todo tipo, vão ao extremo para querer ter um filho e não deu certo. E conheço alguns então que se tornaram mães e pais adotivos, né, que adotaram e foram adotados pelos filhos. Eu conheço um casal que eles tiveram 3, se não me engano, 3 filhos gerados deles como casal e mais 8 adotivos, no total 11 filhos. Né? Eu quero fazer uma palavra aqui, me permitam abordar algo um pouco delicado, não fazendo juízo de valor, tá? Mas atualmente é muito comum casais não quererem ter filho. Muito comum. Não quererem ter nenhum filho. Muito comum isso, né? Outros casais limitam a ter 2 filhos. 3 filhos. Nós, eu e Ivone, limitamos em 2. Aliás, eu queria 3, né? Ivone que limitou 2. Né? Eu queria tentar o Robertinho, não convenci a Ivone, né? Vamos tentar o Robertinho. Não, mas vamos ficar em 2 moços. Tá bom? Tá bom. A questão é, qual a diferença entre o casal limitar ter 2 filhos e o casal dizer não quero ter nenhum filho? É uma escolha. Um casal que decidiu ter 2 filhos também está limitando a sua fertilidade. Alguns dizem, não, eu tenho 2, tá bom. Outros eu tenho 3, tá bom. E outros que dizem, eu não tenho nenhum, e tá bom. Ambos estão limitando a família, dizendo, eu quero ter tantos. Não é? Na minha geração, ou da minha e de alguns aqui, a estrutura da vida era muito simples no passado. Quando chegava-se a adolescência, você já começava a definir a sua profissão, e não eram muitas opções, mas você pensava, eu vou ter tal profissão, quero ter uma renda, quero casar, quero ter filhos e ter uma casa. Era isso, não era um projeto de vida, geralmente no passado era isso. Isso bem certinho, delimitado. Ter uma profissão, encontrar alguém para casar, ter tantos filhos e uma casa, e tá bom. Essa coisa de viajar, que hoje tem tanta opção de avião, era algo muito distante, né? Então o mundo mudou, da minha geração para hoje mudou muito. E a estrutura familiar também está bem diferente. Nunca se teve tantos lares com mães solo. Nunca se teve. Como falei dias atrás, também a questão da profissão.
Hoje, no passado era encontrar, a pessoa pegava um emprego e talvez ia a vida toda no mesmo emprego. E alguns empregos preferencial, militar, funcionário público, tal, que dava estabilidade, banco. Então, mas hoje é uma infinidade de profissões, as pessoas... no passado era vergonhoso tu ter assim, várias calibres de empresa na carteira de trabalho. Hoje em dia, não, tem um emprego só e inadmissível, tu tem que ter experiência. As coisas nesse aspecto mudaram, né? Isto exposto, a questão é que ser mãe é uma dádiva de Deus. É Deus que criou a mulher com o ventre da mulher para ter filhos. E Deus é que dá a vida, né? E o texto que li diz que Ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Ou seja, é Deus que torna a mulher estéril uma mãe. E Ele vai dizer uma mãe alegre. A princípio, olhando para o que Jesus disse, uma mãe, ela é alegre. Como diz Jesus, a mulher quando está para dar à luz sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Não sei como é que foi a experiência de vocês, né? Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer ou alegria de haver nascido o filho. Então, aqui se deduz, né, na palavra de Jesus, que uma mãe por si, ela já é alegre por ter um filho. Agora olha ali o Salmo 127. Vamos ler primeiro o verso 1 e 2, que diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Eu não sei na tua Bíblia, mas em algumas Bíblias aparece como título Cântico de Degraus, ou de Salomão, né? Atribuído então a Salomão esse salmo. E é interessante porque nós sabemos que quem construiu o primeiro templo foi Salomão, né? Que Deus usou para construir o primeiro templo foi Salomão. Então Salomão ele tinha autoridade para dizer, olha, foi Deus que deu o recurso para construir esse templo. Então se o Senhor não deu o recurso, se o Senhor não for o construtor, não adianta, é de Deus esse ser, ele vai colocando esse ser. E se Deus não vigiar Jerusalém, vai ser em vão nós vigiarmos. Ou seja, Salomão ele está dizendo que é um salmo dirigido especialmente contra a autossuficiência, contra o orgulho de conquistas. É de Deus que vem. É claro que o salmista aqui, ele não está dizendo que é impróprio levantar cedo. Não adianta levantar cedo. Não é isso. Né? Ou ele está dizendo que pode haver vantagem nisso. O que ele está dizendo é que as pessoas elas teriam mais probabilidade de ter sucesso nos seus empreendimentos. Ele não está dizendo que as pessoas terão sucesso se não levantarem cedo. Não é nesse sentido, mas de que, apesar de levantar cedo, se a pessoa não depender de Deus, ela não terá sucesso. Ela precisa de Deus. Pelo menos aquele que teme a Deus deve depender de Deus. O mero acordar cedo, sem a bênção de Deus, não é uma garantia de sucesso daquilo que a pessoa quer realizar. Porque nós cremos, que a saúde, que a força, que aquilo que precisamos, vem de Deus. Vem de Deus. É o que Salomão está dizendo. E achei interessante quando ele vai dizer também, eu não sei como é que está a tua versão, quando ele diz: o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Há duas possibilidades aqui dessa sentença, né? Assim Deus dá a ele, aos seus amados, o sono, ou assim dá ele aos seus amados durante o sono. Tem as duas. Ou ele dá um sono para a pessoa que confia em Deus, ou durante o sono Deus vai dando o que a pessoa precisa. Ou ambas as coisas é uma dependência de Deus. A pessoa que depende de Deus, Deus está trabalhando por ela enquanto ela dorme, e ela dorme tranquila porque sabe que Deus está cuidando dela. E Deus dá o sono para a pessoa que confia nele. O que Salomão está transmitindo para pais
no contexto, né, digamos, não seja autossuficiente. A partir do verso 3 ou 5, ele vai mostrar como é feliz a família que teme a Deus, a família que vem de Deus. Ou ele está dizendo como é importante quem busca a Deus vai ter calma, vai ter um repouso tranquilo, sem inquietação, sem agitação. Verso 3 ao 5, ele vai dizer que eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. O parecer do escritor aqui é que, nos parece aqui que ele está dizendo que aqueles que têm muitos filhos são os mais felizes. Ele vai dizer, feliz ou bem-aventurado o homem que enche a sua aljava, seu depósito de flechas. E ele vai colocar que isso também é uma garantia, uma defesa dele na vida, de ter os filhos para o defender, para o ajudar. É claro que a gente poderia acrescentar, não é somente aqueles que têm muitos filhos que são mais felizes, mas aqueles que têm filhos, vamos dizer assim, filhos piedosos, bons filhos, porque quanto mais filhos, mais preocupação também, mais trabalho, não é? E ele diz, como flechas na mão do valente, assim são os filhos. É interessante, alguém comentou dizendo que os filhos, como flechas, na verdade, antes de ser flechas, é um graveto, né? Um pedaço de madeira, e esse graveto é trabalhado e se torna uma flecha. Então, quando o salmista está falando sobre isso, ele está dizendo que os filhos, quando nascem, eles ainda são brutos, eles vão ser moldados pelos pais para serem flechas, então. E quando eles são flechas ainda na mão do arqueiro, eles estão sendo moldados pelo arqueiro, mas quando são lançados, já foram. Agora o arqueiro não tem mais o poder de moldar os filhos. Por isso que enquanto ainda eles estão aqui na mão do arqueiro, na aljava, estão sendo moldados. Os filhos vão sendo moldados pelos pais. E o principal é que os pais venham moldar os seus filhos e apontar eles na direção do alto, para Jesus. Apontar para que eles entendam que vão ser jogados para viver para a glória de Deus. Amém? Os filhos vivam para a glória de Deus. Eu acho que os nossos pais crentes, o maior desejo nosso é ver os filhos vivendo para a glória de Deus, amando a Jesus. É o principal. Apontando para o alto, apontando para Jesus. O texto que vimos aqui agora mostra que Deus é o Criador da vida e que Ele é que concede a dádiva para o casal ou para a mãe gerar a vida, criar os filhos. Deus concede esse privilégio. Mas então, por causa disso, as mulheres estéreis ou solteiras seriam inferiores a uma classificação? Não, de forma alguma. Aliás, lá na Bienal nós ouvimos o pregador lá onde ele fez uma extensa pregação muito interessante sobre a palavra do apóstolo Paulo, quando ele vai dizer, encorajando aqueles que são solteiros a permanecerem no estado para poderem se dedicar mais à obra de Deus. E eu ouvi de um casado assim, depois dessa mensagem me deu vontade de ser solteiro de novo para poder trabalhar mais para Jesus. Porque Paulo vai dizer, aquele que casa agora tem muito trabalho, tem a esposa, tem os filhos, e aí não consegue se dedicar integralmente para o Senhor. Então, serve para os solteiros, para os viúvos e viúvas, enfim, aproveite o seu estado, que agora você tem mais tempo para se dedicar a Deus. É o que Paulo vai dizer. Então, não há uma classificação de que as casadas são uma classe especial, superior, não. Diante de Deus não é assim. Olha só que interessante, Isaías escrevendo, ele diz assim, Isaías 54:1, canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Como entender isso? Um entendimento é que Deus dá a cada um de nós a graça para sermos pais e mães de muitos filhos espirituais. Mas
do que os filhos da mulher casada. Se você pudesse contar quantos filhos naturais, físicos, biológicos tu tens e quantos filhos espirituais tu tens, mais feliz é que tem um número grande de filhos espirituais. Se alegre você que pode ter muitos filhos espirituais. Essa semana eu conversei por telefone com um dos meus filhos espirituais da época em que fui pastor em Montenegro. E esse irmão confessou que está passando por sérios problemas familiares. E aí dá aquela coisa de pai e filho, sabe? Se você tem filhos espirituais e tu vê um filho espiritual passando dificuldade, olha, é um sentimento muito parecido em relação aos filhos biológicos. Muito parecido. A minha vontade era pegar e ir lá e... Né, daí eu perguntei, mas o teu pastor como é que está? Está te dando assistência? Tá, ele está cuidando. Então, amém. Agora tu é a ovelha dele lá. Ele que cuida de ti, né? Procure eles, busque ajuda, mas vou orar contigo agora pelo telefone, né? Porque, como diz o apóstolo Paulo, meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até que Cristo seja formado em vocês. Os filhos espirituais ou filhos biológicos e também são filhos espirituais, nós pais, nós ficamos nessa dor, né, de querendo ver Cristo cada vez mais presente na vida das pessoas, dos nossos filhos. Santo Agostinho se referia aqui como filhos espirituais lançados como flechas a todo mundo. Essas flechas são filhos espirituais que você pode lançar por todo mundo. A maternidade é uma dádiva, é um privilégio, mas também uma missão. Uma mãe tem esse papel fundamental na educação e formação dos filhos. O exemplo de uma mãe na convivência com os filhos vai estar moldando o caráter dos seus filhos para sempre. E ela também tem a oportunidade de ser uma influência muito positiva na vida dos filhos e em relação a Deus, na busca a Deus. Quando a gente lembra da mãe de Samuel, de como Ana foi uma mulher que teve uma influência muito forte na vida de Samuel, né? A influência que uma mãe tem na vida dos seus filhos. E logo eu também lembrei de Maria. E Maria é interessante que quando nós lembramos de Maria, a mãe de Jesus, a Bíblia revela que ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Podemos dizer que para Maria a maternidade era uma vocação, uma missão, não é? Talvez alguns de vocês pensem, Maria precisou cuidar muito bem de Jesus, não é? Já pensou? Ela tem o privilégio de ser a genitora da mãe de Jesus, né? Ser a mãe de Jesus. Ela precisou cuidar muito bem de Jesus, porque Jesus era um filho especial. Mas se eu perguntar a vocês, mães aqui, os vossos filhos não são especiais? Todos os filhos para uma mãe são especiais, né? É especial. Então, como Maria cuidou bem de Jesus, você faria diferente se fosse Jesus o teu filho? O esforço que uma mãe, que um pai, que José teve para cuidar de Jesus. Assim os pais precisam cuidar dos seus filhos. Maria teve esse privilégio de gerar e criar a Jesus desde a amamentação, com José ensiná-lo a caminhar, né, falar. Não sei como eram as fraldas na época, mas trocar as fraldas. Assim teve Maria esse privilégio, mas essa missão, né? Mas Maria não somente teve o privilégio de ser a mãe de Jesus, e instruir Jesus, mas Maria vai passar que talvez nenhuma mãe gostaria de passar, que ela vai ver o seu filho crucificado, né? Injustamente. Estar ali. E lá em João 19, 26, 27 diz que quando Jesus, pois, viu sua mãe e o discípulo que ele amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Então disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E a partir daquela hora, aquele discípulo a levou para a sua própria casa.
na Igreja Católica a compreensão de que aqui Maria se tornou a mãe de todas as pessoas. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, olha, agora está dizendo, tu adota a minha mãe adota você. E a gente entende que João teve uma vida longa e acredito que ele cuidou de Maria até o dia que ele foi para o céu. Ou seja, Jesus está ali na cruz, mas aí ele está preocupado com a sua mãe também. Com toda a humanidade, com todas as pessoas, mas ele olha para a mãe. João, cuida da minha mãe. Minha mãe, cuida do João. Naquele momento, quando Jesus está carregando o peso dos nossos pecados, do mundo inteiro, ele ainda olha para sua mãe. Ele é Deus, mas é filho. Jesus está mostrando para nós o quanto é importante nós cuidarmos da nossa mãe. Ele é um exemplo também disso para nós. Eu queria dar algumas sugestões, não são minhas, que eu busquei, algumas sugestões para honrar e demonstrar, então, o teu amor por tua mãe. Gostei de algumas sugestões. Uma sugestão é que você deve amar a sua mãe verbalmente. Verbalizar para ela que você a ama. Jesus não teve medo de dizer diante das pessoas que ele amava a sua mãe. Que ele se preocupava com a sua mãe. Então ame a sua mãe verbalmente. Ame-a também fisicamente, ou seja, quando você nasceu, a tua mãe pegou nos seus braços, tua mãe te tocou, tua mãe te acariciou, tua mãe te lavou. Agora é o tempo de você abraçar tua mãe. Assim como ela tinha toque físico contigo de te abraçar, por que não abraçar tua mãe? Ame-a fisicamente, toque nela. Ame-a também pacientemente. Pacientemente. Talvez alguns filhos tratam melhor as outras pessoas do que a própria mãe. São mais gentis com as outras pessoas do que com a sua mãe. Ame-a pacientemente, sua mãe merece. Ame-a também com atenção. Procure ouvir o que a sua mãe precisa. Quanto a tua mãe te ouvia, o que tu precisa? Atenta, às vezes observando a tua vida e suprindo a necessidade. Ainda é tempo de você olhar para a tua mãe e observar as necessidades da tua mãe. Ame-a com gratidão. É impossível enumerar tudo que uma mãe faz pelos seus filhos, né? Fez de refeição, de oração, de banho, né? É impossível. Mas procure agradecer a ela. De preferência de surpresa, agradeça como uma surpresa. Né? E por fim, ame-a generosamente. Não no sentido de recompensar ela, mas de reconhecer quem ela fez, todos os esforços que ela fez, um reconhecimento, não recompensa no sentido de fez, agora eu vou fazer. Não, ela fez tanto por mim, ela é minha mãe, e eu quero ser generosa com ela. Eu agradeço a Deus porque logo um dos primeiros frutos, eu sempre fui amado por meus pais e sempre fui um filho amoroso para com meus pais, né? Mas quando eu me converti, eu passei a ser mais ainda. E aí eu passei a externar isso de várias formas. Várias formas, procurei externar isso para minha mãe e meu pai. Eu ouvi uma entrevista de uma atriz de sucesso e perguntaram para ela o que ela mais queria na vida. Ela já tinha conquistado tanta coisa, mas o que ela gostaria na vida dela ainda? E ela disse, eu gostaria de ter a minha mãe. E a sua mãe já tinha falecido. Conquistei tudo, mas o que eu gostaria mesmo é ter a minha mãe. Talvez você olhe para a tua vida e pense, estou tão ocupado em tantas coisas, mas talvez ainda é tempo de você hoje dizer para ela que você a ama. Verbalizar isso. Enfim,
É importante nós lembrarmos que uma mãe como é o primeiro, talvez, exemplo de amor que os filhos vão conhecer. E conhecer o amor de Cristo. Que os filhos de mulheres crentes vão conhecer o amor de Cristo primeiro expresso pela sua mãe. Porque a nossa mãe nos amou incondicionalmente, né? E demonstrou seu amor de tantas maneiras. E eu lembro, acho que eu já contei para vocês, eu lembro de como minha mãe, quando fazia a refeição da família, era a última a comer. Servia todo mundo comeu, todo mundo ia, agora ela ia comer as sobras que tinha na panela. Importante, todos os filhos estavam alimentados, e o marido estava alimentado. O que sobrou? Agora, essa era a minha mãe. Eu, na época, não me ligava nisso, nunca vi ela reclamar disso. Não deixaram nada para eu comer, vocês comeram tudo. Nunca ela falou isso. Nunca. É tanto amor, né, derramado sobre os seus filhos. Amava sem esperar nada em troca. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, com oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Nós sabemos que Deus nos ama porque Ele disse, né? Mas nós sabemos também que Deus nos ama porque Ele demonstrou de forma prática, visível, entregando seu Filho por nós. Você sabe que a tua mãe te ama. Você sabe. E ela demonstrou isso de tantas maneiras. Mas como é que a tua mãe sabe que tu ama ela? É possível você demonstrar o teu amor de várias maneiras. Busca inspiração. Você conhece a tua mãe. Eu sei que tem alguns aqui, que nem eu, que já não tenho a minha mãe mais presente. Mas é um encorajamento, talvez, para você externar o teu amor para os filhos, para que os filhos também externem o teu amor por você. Em nome de Jesus. Amém.